Boa noite a todos. Então, oficialmente, né? Eu acredito que o pessoal talvez tenha mais alguns que vão acabar entrando agora daqui uns minutinhos, mas aí a gente já pode ir começando, né, de uma forma mais leve, a gente vai, vai falando assim dos tópicos iniciais e depois, em seguida, a gente se aprofunda mesmo nas análises, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer de novo a disponibilidade de vocês e realmente tá oferecendo essa oportunidade para todos nós de estar tendo essa perspectiva que vocês têm, né, do banco, por terem aceitado, né, o nosso convite. Vou apresentar brevemente, eu acho que a maioria das pessoas recebeu pelo convite, mas o professor Ademir, ele é bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, em Ponta Porã, certo? Exato. E tem mestrado em Controladoria e Contabilidade pela FEA-USP e também atua como professor em MBA na FECAP. Atualmente você está trabalhando no setor regulatório contábil e políticas contábeis do Grupo Safra, certo? Exatamente. Perfeito. E o Ivan Siqueira, ele é bacharel em Ciências Contábeis pela PUC São Paulo, fez especialização na FIA, tem MBA em Finanças pela FGV São Paulo também, possui 12 anos de experiência em instituições financeiras, nas áreas de finanças e divulgação, e é contador das empresas não financeiras e dos fundos de investimento administrados pelo Grupo Safra. Então, se vocês quiserem, assim, inicialmente, falar um pouquinho mais, né, tirar essa formalidade, quiserem acrescentar alguma coisa sobre a experiência de vocês, eu acho que, né, duas pessoas super importantes para a gente ter contato, a gente estava até conversando um pouquinho antes de começar a live, antes do pessoal entrar, que abre portas para os nossos alunos também, são dois contatos interessantes, se alguém deseja se aventurar, né? Se tiver vontade de vir para São Paulo, pode conversar com a gente. E, então, né, para o Safra, com certeza, é uma grande oportunidade, mas mesmo por essa mudança e tal, talvez conversar com vocês, se vocês tiverem disponibilidade, seria muito importante, né? Não, e lembrando, assim, que quem quiser até perguntar como foi a minha vinda para cá, porque eu saí ainda de uma cidade menor do que a cidade de vocês, né? Então, até para isso, conselho, chama a gente, que eu conto como foi a trajetória, como foi ter vindo para cá, tiro dúvida, porque não é uma decisão fácil de ser feita e é muito mais difícil quando você tem pouca informação sobre o risco que você está tomando, tá? E contabilidade, um bom contador tem que saber disso, né? A gente tem que tomar a decisão sabendo, tendo o máximo de informações possíveis, então a gente está aqui para isso também. Elise, só para complementar, assim, eu queria começar, até vou chamar o Ivan daqui a pouquinho para essa conversa, porque você começou apresentando a gente, mas, por exemplo, fica um pouquinho, que na realidade, daí eu acho que nenhum aluno trabalha com publicação de demonstração contábil. Eu sei que durante a disciplina, eu acho que alguns professores devem incentivar a leitura e tal, mas eu vou pedir para o Ivan daqui a pouquinho, e eu vou começar comigo agora fazendo esse procedimento, explicar um pouquinho do que eu faço no Banco Safra hoje, tá? E daí pedir para o Ivan, porque o Ivan, eu sou analista comum, o Ivan é superintendente, o cara é chique, e tem muita responsabilidade no banco, assim, e é muito legal para a gente até falar com o nosso público, mostrar a importância do trabalho que a gente tem, sabe, porque contador é importante, é muito importante, não só para o Banco Safra, mas também para a sociedade. Então vamos lá, tem um nome meio estranho a minha posição no banco, né, regulatório, contábil, é um nome que, na verdade, a gente ainda está mexendo, tá? Na verdade, o nome da área é Roteiros Contábeis e Normas. Só que, como eu não sou muito da área de roteiros contábeis, eu tô chamando mais de regulatório. Então, pessoal, o que que acontece? Ontem eu estava dando aula, até comentei com os alunos,
A gente tem no Brasil contabilidade fiscal, a gente tem no Brasil contabilidade financeira, que é a FRS, que são normas de contabilidade. Contabilidade fiscal, pessoal, eu não manjo nada, eu sou zero fiscal. Inclusive porque todo ano eu pago muito imposto, eu fico muito chateado quando estou pagando muito imposto. É sinal de que está ganhando bem. Amém, Jesus. Então, assim, minha especialidade foi sempre FRS, norma internacional de contabilidade, que é para empresas de grande porte, empresa que publica, é a norma em vigência no Brasil, mas geralmente quem aplica mais é empresa de capital aberto. E quem é auditado, obviamente. Quando eu entrei no Safra, eu acho que a coisa que mais me empolgou na entrada do Safra é porque a área bancária é uma área que é altamente regulada, tá? O Bacen, ele emite muita norma. Tanto é que agora, passando por essa pandemia, olha, loucura, a gente está passando por um problema que é de saúde, mas afetou a regulação de bancos. Saíram muitas normas de Bacen para o setor bancário. O que me empolgou foi justamente isso, a possibilidade de se aprender. Porque, querendo ou não, gente, Banco Central brasileiro é referência no mundo, tá? Porque, assim, na época da crise financeira dos Estados Unidos, que pegou muita gente, a gente sempre foi muito conservador e a gente aguentou o baque aqui, tá? O sistema financeiro brasileiro é sólido e é muito sólido devido à regulação que a gente tem do Banco Central. Não que isso facilite a vida dos bancos, né, Ivan? Porque a gente é espremido nessa hora. Sem dúvida. Mas é por um bom motivo, certo? Então, assim, acho que a primeira coisa que me deixou muito empolgado é porque, além o que eu faço? Eu implemento os IFRS lá no Banco Safra. Então, o IFRS 9, que é a norma de instrumentos financeiros, eu trabalhei junto com uma colega que trabalhou comigo, a gente que implantou, a gente que fez todos os relatórios, a gente que passou pela auditoria, a gente que casou os números. Então, assim, poxa, é legal porque você vê o balanço patrimonial do Safra, eu tenho responsabilidade sobre algumas linhas lá. Então, assim, poxa, isso dá um puta de um orgulho, porque é uma empresa grande, é uma empresa sólida. E também a gente tem a contabilidade do Bacen Gap, que, puxa vida, foi onde eu mais aprendi, porque a FRS é muito do que eu já estava na minha área de conforto, na minha zona de conforto, mas ter aprendido o Bacen Gap, COSIF, então, assim, a gente tem uma terceira contabilidade no Banco Safra, que é a contabilidade para a instituição financeira. Tem uma quarta que não é tão... que é relevante, mas ela não é o core business do Safra também, que ainda é a SUSEP Gap, né? Então, assim, para quem gosta de desafio, para quem gosta de aprender, para quem gosta de ralar, e assim, muito crescimento, e não só intelectual, profissional, mas financeiro, o mercado bancário é excelente, porque é punk o negócio, mas eu gosto, talvez eu seja um pouco workaholic. E daí é mais ou menos isso. Então, assim, a minha área lá no Banco Safra é basicamente a gente tira as dúvidas, eu basicamente tiro dúvida do Ivan, tiro dúvida do contador do banco, eu implemento nova norma, eu escrevo política contábil, eu reviso nota explicativa do balanço patrimonial, das demonstrações contábeis do Banco Safra. Então, assim, é uma área meio de, abre aspas, aí, de inteligência, que é importante ter dentro do banco para a gente dar todo o suporte aí para a área de contabilidade, tá? E daí a área de contabilidade é o meu amigo Ivan, e daí, Ivan, se você puder dar uma explicadinha sobre o que você faz. O Ivan faz muita coisa a propósito, tá? Perfeito. Primeiramente, boa noite a todo mundo. De novo, é um prazer estar aqui e fico muito feliz aí pelo convite de todos, da professora Elise, do professor Ademir, e pela recepção dos demais professores que estão na live. Realmente, para mim, é uma experiência nova. Voltando aí um pouco na questão acadêmica, né? Que, querendo ou não, aí nesses 12 anos de bancos, né? A gente acaba dedicando bastante na questão do dia a dia profissional aqui, da atividade bancária, né? Então, realmente, para mim, é gratificante poder discutir um assunto que é o meu dia a dia, né? O banco, infelizmente, num contexto um tanto quanto ruim, que é a questão da pandemia do coronavírus, enfim, Covid-19. Então, realmente é uma situação atípica, muito difícil para a sociedade como um todo, né, não só para o setor bancário.
Então, realmente é desafiador aí em todos os segmentos, né? E principalmente aí no caso dessa situação, dessa pandemia aí para o setor da saúde, né? Então, de novo, agradecer aí a oportunidade e espero que a gente tenha aqui uma noite de aprofundar alguns conhecimentos e algumas discussões relacionadas à atividade bancária. Acho que a professora Elise já deu um overview aí com relação a quem é o Ivan, né? Eu trabalhei substancialmente em 2 bancos, que é o Banco Itaú e o Banco Safra, no qual eu trabalho hoje. Eu sou o contador da estrutura de empresas não financeiras. Aí muita gente pergunta, né? Mas não é banco, né? Então é uma instituição financeira, mas é um grupo, né? Então são diversas empresas, desde empresa de gestão patrimonial, fazendas. Então realmente são diversas empresas inseridas dentro do contexto Grupo Safra, né? E, além disso, também hoje sou contador dos fundos administrados da casa. Então, hoje é um número que sempre muda bastante com a entrada de novos fundos e, inclusive, saídas, enfim, seja por encerramento ou transferência de fundos para outras instituições financeiras, mas hoje são aproximadamente 750 fundos. Então, são 750 balanços que a gente tem que analisar, obviamente, com uma equipe, né? Inclusive muito bem qualificada, que dá todo o suporte e não só a equipe do ponto de vista de operação, né, do ponto de vista de fechamento, de análise, também a questão da área suporte que a área de normas nos fornece, seja na interpretação de toda a regulamentação que sai, e em complemento que o Ademir comentou, realmente o setor bancário, ele é um setor muito regulamentado, então é realmente um ponto aí que a gente tem que dar muita atenção para que a gente esteja sempre em conformidade aí com todas as leis que saem. E o meu dia a dia lá no banco consiste em fechar, então o que seria fechar, né? Fechamento contábil, né? Desde da apuração do resultado, das contas patrimoniais, do fechamento de cada empresa, do grupo, envolve consolidações, então a gente tem diversos consolidados que a gente faz toda a gestão e o reporte regulamentar, seja através de divulgações contábeis, seja através do reporte para os reguladores. Então, só a título de exemplo, para fins de Banco Central, hoje a gente tem um consolidado prudencial, no qual a gente tem uma série de empresas do grupo que consolidam e aí geram uma informação regulatória para fins de apuração de capital, Basileia e gestão de capital como um todo, né? Então, a gente faz toda a administração desse processo e análise das informações financeiras do Grupo Safra, né? Então, a gente tem reportes mensais para a administração e a gente sempre avalia aí o resultado do Safra, substancialmente na questão bancos, né? Inclusive a divulgação desses números. E, inclusive, agora o mais recente foi a divulgação do primeiro trimestre, né? O resultado do primeiro trimestre, no qual aí a gente pode aprofundar um pouco mais aí nas nossas conversas. E aí o que eu me proponho aqui para a gente discutir, até para a gente seguir aqui, de repente, uma pauta, enfim, o Ademir aí tem total liberdade para ir me interrompendo nas discussões, mas a ideia aqui é que a gente falasse por cima, assim, de toda a legislação que está envolvendo aí a questão da pandemia, do coronavírus, algumas legislações, inclusive, importantes, que são medidas econômicas do governo, enfim, e dos agentes reguladores de fiscalização, que no caso aqui, mais ativamente do nosso dia a dia, seria o Banco Central e a SUSEP. A SUSEP é a Superintendência de Seguros Privados, seria o agente de fiscalização na parte de seguros e previdências. Então, a gente também tem empresas de seguros e previdência complementar, né? E falar um pouco aí das ações do banco e do mercado também com relação aos colaboradores. Realmente aí foram diversas ações que foram acontecendo desde do início dessa pandemia e até hoje, inclusive. Falar um pouco aí também da abordagem dos bancos com relação aos clientes, todas as ações aí que a gente vem discutindo bastante no dia a dia.
Compromisso com a sociedade, acho que é um outro ponto importante, né? Afinal de contas, o banco tem um papel fundamental aí na geração econômica, né? E discutir um pouco aí dos resultados, como eu havia dito anteriormente, né? Do resultado do primeiro trimestre, já antecipando um pouco dos temas que a gente vai abordar aí com relação ao resultado, o que a gente consegue observar, inclusive com as informações divulgadas, né? Que todas as instituições, até em atendimento com a legislação, elas são obrigadas a divulgar as demonstrações contábeis, né? Obviamente respeitando a estrutura societária de cada empresa, mas via de regra, bancos, empresas SAs, alguns de capital aberto, no caso do Safra de capital fechado, possuem todas as informações divulgadas no site, com relações de investidores, né? Então, realmente é bem acessível e a gente consegue aí ter uma visão geral de qual foi o impacto, principalmente aí por conta do coronavírus, no primeiro trimestre de 2020, e de novo foi um tempo pequeno para medir esse impacto. Provavelmente a gente vai ter novas informações do ponto de vista da rentabilidade dos bancos, enfim, do setor da indústria bancária no segundo trimestre de 2020. Com Não, certeza a gente vai ter uma visão melhor para poder discutir. Até porque a gente teve que fechar o primeiro trimestre. Quando foi divulgado? Foi maio, né? Não, foi em abril. Foi em abril, ou seja, a gente divulgou um mês e... Este é um resultado que encontrei e assim, começou, na verdade, o coronavírus em março. Então a gente divulgou em abril o resultado preliminar de um mês só. Então era um momento também que a gente nem sabia quanto tempo que a gente ia ficar de lockdown, quanto tempo que a gente ia ficar de quarentena, o que ia abrir, o que ia fechar. Então assim, foi meio tudo no susto também, né, Ivan? Sim, também vale a pena lembrar isso. E pessoal, outra coisa também que eu queria, já complementando um pouquinho o que o Ivan está falando, eu sou professor, né, então eu sempre vou pro lado meio social da questão, tá? Então, o Ivan falou assim, olha, a gente publica, mesmo sendo uma empresa de capital fechado, tá? O que acontece, pessoal? O Bacen obriga a gente a publicar informações, a lei das SAs obriga a gente a publicar algumas informações, mas basicamente é o Bacen que obriga a gente a publicar as informações. Por quê, pessoal? Banco é importante para a sociedade. Então, quando a gente demonstra, quando a gente publica o balanço patrimonial para a sociedade analisar, a gente está mostrando para a sociedade, olha, o quanto que a gente contribuiu para o PIB, qual que é o risco, porque assim, se o Banco Safra quebra, ou se qualquer outro banco quebra, se os grandes quebram, a pandemia vai ser o menor dos problemas do país, tá? Então existe uma responsabilidade social da instituição, do Banco Safra, de se manter. A gente não se mantém dando lucro só porque é bom ter lucro, a gente se mantém dando lucro porque é importante para toda a sociedade, tá? Porque assim, uma empresa desse tamanho, vide 2008 que aconteceu nos Estados Unidos, né, que foi, a gente não viveu quase nada do problema, mas foi terrível nos Estados Unidos quando os bancos começaram a quebrar. Então, assim, a informação contábil aí, tudo isso que a gente faz também tem um papel social muito importante sendo desempenhado, tá? Sem dúvida. E é importante também destacar aqui que todos os itens que a gente vai apontar aqui são informações públicas, né, de novo, disponíveis aí no site de todas as instituições, e não necessariamente reflete aí a posição do Safra, tá? Aqui acho que a ideia mesmo é a gente dar o nosso ponto de vista aí com relação às ações da indústria bancária e, enfim, discutir aí um pouco também do nosso dia a dia, tá bom? Então, seguindo aqui o que eu havia comentado com relação à legislação, às normas, os ofícios do Banco Central, CVM, e também as ações do governo, né? O governo aí, através das políticas econômicas, sejam elas monetárias, cambiais e fiscais, de alguma forma tem se preocupado bastante aí com relação à economia, né? Então, uma ação que aconteceu por volta de março mesmo, já em resposta a toda essa dificuldade do país com relação à economia, o governo, e através do Banco Central, alterou a alíquota dos compulsórios, né? Depósitos compulsórios, a gente tem que reter um percentual para cada linha de captação para o Banco Central, e através de uma política monetária de estimular a economia, o Banco Central diminuiu esse percentual do compulsório.
que significa que os bancos passam a ter mais dinheiro para emprestar. Então, realmente, essa é uma política de bastante impacto e querendo ou não, estimula a economia através dos empréstimos. Né? Foi a primeira, né, e mais importante. Sim. Só para quem não está muito... eu não sei o quanto se fala, o quanto se discute aí na UFGD sobre esse tipo de assunto, tá? Então, só para esmiuçar um pouquinho mais o que o Ivan falou, que isso é muito da nossa praia. Então, a gente vai falando e, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, perguntem, tá? Porque a gente está falando que é nossa praia e daí, às vezes, está falando grego, vocês não estão entendendo nada. Mas só para esmiuçar, tá, pessoal? Cada depósito de vocês aí, que vocês têm no banco, a gente não fica com esse dinheiro no caixa, não fica no banco Safra ou no Banco do Brasil ou em qualquer banco. A gente manda, boa parte desse dinheiro fica lá depositado no Banco Central e a gente não pode mexer nesse dinheiro, tá? Então, justamente uma estrutura para quando a gente está numa época boa, para impedir que a inflação suba, porque se o Banco Safra tem dinheiro disponível, o Banco Safra vai emprestar dinheiro. Emprestando dinheiro vai gerar mais dinheiro na economia, vai ter mais consumo, e o consumo aumentando sobe em preços, tá? Então, assim, é um mecanismo do governo para controle de inflação, principalmente, no Brasil sempre foi, e agora, no momento, está servindo aí como estímulo à economia. Já que a gente pode controlar a inflação, a gente também pode estimular a economia com o mesmo instrumento, tá? Outra coisa importante que eu sempre gosto de falar, eu tenho muito amigo que é de esquerda e falando assim, isso foi medida do governo para dar dinheiro para banco. Não, é dinheiro, na verdade, que é do banco, mas que o governo não deixa a gente usar. Então, não houve incentivo do governo do tipo, olha, toma dinheiro aqui, vai emprestar. Não, tá? Vamos deixar isso também bem claro, que um monte de notícia fake espalhando aí, e acho que é importante a gente também falar. É um instrumento de política monetária, né? Na verdade, o governo, de certa forma, está preocupado em gerar a economia e diminuindo o percentual de retenção dos depósitos compulsórios, de fato, estimula aí os bancos a emprestarem mais, né? Obviamente, vai depender bastante aí do apetite de risco de cada instituição, né? E através das linhas de empréstimos ou financiamento que cada uma tem, né? Então, isso daí vai variar, obviamente, de instituição para instituição. Seguindo o ponto aí do auxílio não, na verdade, da política econômica do governo para liberar mais empréstimos, o Tesouro Nacional também liberou recursos através do BNDES Finame, que é uma outra linha de empréstimos que o banco tem, e com carência de 6 meses para pagamento. Inclusive, esse daqui é um ponto que a gente lá no banco vem discutindo bastante, principalmente com relação à adaptação em todos os sistemas para fazer frente aí a todas essas regulamentações que vem saindo. Então, uma simples carência é uma questão que demanda aí um desenvolvimento na área de tecnologia para preparar os sistemas, de certa forma, para contemplar todos esses novos contratos que o banco, através da intermediação de recursos do BNDES Finame, para essa linha de crédito. Então, esse daí é mais um ponto bastante importante, no sentido de fomentar a economia e mais uma ação do governo. Um outro ponto, e aí aqui só para passar os principais, tá? Porque realmente a regulamentação, assim como o Ademir trabalha lá na área de normas e já citou, ela foi bem extensa, né? Mas um outro ponto muito importante, inclusive para a sociedade, é a suspensão temporária do IOF em operações de crédito. Então, toda operação de crédito, ela tem a retenção fonte do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, com alíquotas distintas aí, e algumas linhas de crédito, inclusive, incentivadas, como, por exemplo, financiamento à exportação, mas aí agora, por conta dessa situação, houve a suspensão temporária de IOF para todas as operações de crédito. Então, isso daí realmente é mais uma medida do governo no sentido de beneficiar os empréstimos e, de certa forma, que as empresas aí tenham um alívio no capital de giro para que consigam fazer frente aí a todas as necessidades da crise, né? Agora, uns pontos em discussões no governo, enfim, é a questão, por exemplo, da alteração da alíquota de contribuição social dos bancos de 20% para 50%. Então, hoje, o imposto de renda e a contribuição social, realmente o governo ele é um sócio dos bancos, né?
não só dos bancos, mas de grande parte das empresas, né? Mas para os bancos em especial, a alíquota é de 45%, né? Normalmente, quando a gente discute, ainda nas épocas de faculdade, coisas do tipo, a gente aplica sempre os 34%, né, de imposto de renda e contribuição social. Para os bancos seria 40%, sendo que a contribuição social é 20% dentro desses 45%. Então, ela aumentaria para 50%. Então, realmente é um aumento significativo aí na questão de retenção de impostos, de novo aí com base nas políticas econômicas, né, mas isso ainda está sendo está tramitando, né, no Congresso, enfim, do ponto de vista de aprovação, e limitar os juros de algumas linhas de crédito, principalmente cheque especial e cartão de crédito, que aí a visão Ivan, né, realmente são taxas altas, só que do ponto de vista do que a gente vê na instituição, de fato, são linhas com muita inadimplência, então elas têm um risco elevado para o banco, o que justifica, em parte, elas serem taxas altas, né? São linhas de crédito altas e normalmente é o último recurso que pessoas jurídicas ou físicas acabam optando, né? Então, essas daí são algumas questões. E aí tem diversas outras questões que tem até mais algumas aqui que eu tenho de cabeça que a gente, inclusive, vem trabalhando bastante, principalmente com relação a renegociações de crédito. Então, o Banco Central, através da Central de Risco, sistema SCR, ele tem o registro de toda e qualquer operação de crédito que existe no Brasil no nível analítico. Então, todo contrato que é feito de operação de crédito, as instituições financeiras são obrigadas a encaminhar para o Banco Central, inclusive algumas delas ficam disponíveis. Se a gente, pessoa física, quiser entrar lá no site do Banco Central para se cadastrar, você tem o histórico de todas as operações, inclusive agora em conexão com um cadastro positivo, que é uma questão já mais disseminada nos Estados Unidos, mas que vem entrando com força aqui no Brasil. Então, a gente vem trabalhando bastante aqui para adaptar todas as informações do ponto de vista de operações de crédito que encaminhamos para o Banco Central, para, de alguma forma, conseguir identificar todas as operações que já tiveram uma renegociação ocasionadas por conta da Covid-19. Então, esse daqui é um ponto importante aí do que a gente vem discutindo. Mas eles colocaram normatização só para essa questão de divulgação dessas informações ou eles interferiram na renegociação em si? Na verdade, das duas formas, Elise. Por quê? Porque o governo ele soltou algumas regras aí, obviamente de forma geral, que abrem algumas brechas para as instituições trabalharem os prazos. Então, realmente, prazos, o próprio Bradesco divulgou prazos de carência de 60 dias. Recentemente, houve uma matéria que ele divulgou que aumentou para 120 dias. Então, tem aí a flexibilização dos prazos. E com relação ao Banco Central, ele altera o formato e a qualidade dos dados que nós encaminhamos para eles para cada operação de crédito. Então, por exemplo, uma questão bem simples, é um campo novo que ele incluiu lá no layout de informações, que é para a gente conseguir identificar quais são as novas operações renegociadas por conta da Covid que o banco está fazendo, e aí com isso ele consegue medir o impacto disso no mercado como um todo e inclusive direcionar novos mecanismos para de alguma forma facilitar aí que a economia continue nesse primeiro momento mais estável e no futuro continue aí com relação ao crescimento. Então foram nas duas frentes, tá? Através das políticas e através mudando as informações que nós encaminhamos hoje para o Banco Central. E é importante esse controle, porque imagina, se as empresas vão pedindo renegociação, você começa a marcar, o Banco Central começa a centralizar todas essas informações e marcar, olha, tantos por cento das empresas do Brasil estão pedindo renegociação. E daí, com o passar do tempo, lamentavelmente isso também vai acontecer, algumas vão dar default, não vão pagar. E também é para ter um termômetro do Banco Central, olha, muita empresa está fechando, isso é muito ruim para a economia, a gente tem que intervir mais agressivamente, ou então coletar informação mesmo para poder tomar medidas no futuro mesmo, sabe? A título de informação, inclusive, saiu na demonstração do Itaú, do primeiro trimestre de 2020, que eles já fizeram 850 mil renegociações.
Então, só para ter uma grandeza, usando aqui o Itaú como exemplo, que obviamente tem um segmento de varejo, né, que seriam pessoas físicas realmente grande, né, e esse número impressiona. E isso a gente está falando com base em março de 2020. Então, imagina agora, em maio, né, que apesar de serem basicamente só 2 meses, mas 2 meses em plena crise, realmente esse volume deve ter aumentado significativamente, né. E sendo que em março a gente não estava ainda de quarentena, a gente estava começando a quarentena, então assim, o Foi comércio na ainda nem segunda tinha quinzena, parado. né. Exato. Então o comércio não tinha nem parado e já 15 dias de quarentena já impactou aí 800 e tantas mil renegociações, né? Imagina. 850 mil, né? Realmente 150? 850, realmente é um número bem expressivo. Ah. E aí, para fechar esse ponto de legislações, enfim, de novo, aqui é só uma passada e de novo, estou aberto aí às dúvidas que eventualmente possam existir, em conexão com o que o Ademir havia comentado, do mercado bancário ser um mercado muito regulado, tiveram diversas normas que saíram recentemente com relação à postergação de prazos e entregas das obrigações acessórias, regulatórias, né? Então, a gente tem o que a gente chama aqui de CADOCs, né? Catálogo de documentos, que é uma série de numerozinhos, né? Então, a gente tem o CADOC 4010, que é o balancete individual de cada instituição financeira que a gente manda para o Banco Central, tem o próprio 3040, que seriam as informações da central de risco, e diversos documentos que a gente encaminha. Houve aí uma postergação de prazos, para que, de alguma forma, aí, as instituições conseguissem se adaptar, seja por conta do home office, enfim. Então, o Banco Central aí, não só o Banco Central, a CVM, a SUSEP, enfim, que são os órgãos reguladores aí, eles, de alguma forma, foram beneficiando aí as empresas e a indústria bancária com relação aos prazos, né? Então, isso realmente foi de grande valia para nós, do ponto de vista de operação, porque algumas instituições já estavam mais familiarizadas, principalmente com relação ao home office, mas para algumas instituições foi bastante desafiador, principalmente a parte de tecnologia, né, para conseguir disponibilizar os acessos, enfim, todas as ferramentas que a gente tem naturalmente lá no nosso dia a dia físico, né. Então, essa postergação de prazos aí, ela de fato deu uma aliviada nessas obrigações acessórias, que obviamente neste minuto também são muito importantes para que a gente possa de alguma forma medir o impacto do coronavírus aí na indústria bancária, tá? Então, acho que com isso a gente deu uma passada aí breve nas principais legislações que saíram aí nesses últimos meses, né, Ademir? Eu invadi um pouco a sua praia aí, né? Peguei um pouco da colinha que o Ademir já tinha me passado lá no dia a dia. Ó, Ivan, baixou o compulsório, ó, aconteceu isso, você ganhou mais um prazo ali para entregar uma outra coisa. Então, aproveitei Não, aí dessa área suporte, que é a área de normas aí, do ponto né? de vista da estrutura que a gente hoje está desenhado no banco, né? Não, porque a minha parte é fácil, né, Ivan? Eu só falo assim, Ivan, tem a nova norma, você tem que fazer. Isso aí é sempre uma conexão, né? Por isso que é uma coisa importante, inclusive o Ademir, nesse sentido, acho que ele consegue contribuir bastante, do ponto de vista que ele tem também muito da parte acadêmica, né? Então, a área de normas, ela requer muito estudo e tem muita correlação aí com o dia a dia, enfim, a parte operacional e meio que pôr a mão na massa, né? Então, realmente, isso daí, as áreas, elas são muito ligadas, né? É. Aí, com relação às ações dos bancos, né, entrando um pouco mais específico, os bancos eles têm diversos comitês, então tem comitê de risco, seja ele risco de crédito, risco de mercado, risco operacional, enfim, todos os riscos, comitês de RH, enfim, diversas alçadas de comitês que avaliam a operação dos bancos e dão as diretrizes, né, do nosso dia a dia. E não diferente disso, o Itaú e, se eu não me engano, o Bradesco divulgaram que eles criaram comitês específicos de crise, tá? Então, são comitês únicos e exclusivamente para, de alguma forma, medir e determinar as ações que essas instituições aí acabaram adotando aí neste momento de dificuldade, né? Então, e aí nessa linha, diversas ações com relação aos colaboradores. Então, acho que a principal, inclusive, não só da indústria bancária, mas de diversas empresas, foi a questão do home office, né?
Uma experiência aqui nossa do Safra é que a nossa área de finanças, 98%, ou seja, algumas exceções, está de home office. O banco, ele acabou investindo bastante nessa parte de infraestrutura, de tecnologia através dos acessos. Afinal de contas, né, o nosso dilema lá é tradição secular de segurança. Então, houve uma preocupação muito grande aí com relação à segurança à informação, uma vez que a gente acaba acessando todos os dados de clientes, informações financeiras que não necessariamente são públicas de casa, né? Então, aí tem toda uma preocupação do ponto de vista de infraestrutura. O Itaú também, através lá do relatório da administração, divulgou que 95% do quadro administrativo estava de home office e 50% do quadro de agências. Então, realmente é um número muito expressivo e muda o nosso dia a dia, né? Eu, enquanto gestor, né, existem algumas pessoas que trabalham comigo, eu uso muito da comunicação, né? Então, o meu dia, ele é 80% instruindo, discutindo situações, avaliando casos, resolvendo problemas, e a comunicação realmente é um desafio, né? A tecnologia, ela está sempre em desenvolvimento, até comentei um pouco mais cedo aqui de, por exemplo, essa ferramenta aqui em específico, eu não tenho total domínio, né, porque eu uso outra lá dentro da instituição, então é um desafio para nós, de alguma forma, reaprender, né, todas essas questões que não são parte do nosso dia a dia, e de alguma forma aí buscar as melhores formas de comunicação com relação à equipe, dando as diretrizes, as metas e coisas do tipo, né. Então, é um ambiente muito desafiador essa questão do home office. Tem as suas vantagens, como tudo, né? Então, eu costumo brincar lá com o pessoal que trabalha comigo de que só o fato de não ter que acordar cedo todo dia e passar uma camisa, isso realmente é um conforto, né? Mas, obviamente, aí com relação ao dia a dia e as responsabilidades, principalmente essa parte de comunicação, ela acaba sendo um desafio muito grande e que, obviamente, afeta aí na eficiência dos trabalhos, né? Não, e Não ter que também encarar o trânsito de São O Paulo também, trânsito de São né? Paulo, sem dúvida, Elise, e isso é uma coisa que realmente é muito eu, difícil para nós. eu sou um privilegiado, eu moro perto do banco, então eu vou a pé, graças a Deus. Mas assim, não, e olha que maravilha, a gente está aqui numa palestra, pô, estou com o meu cobertor aqui, sabe? Tá frio, eu tô super confortável. Mas acho que o que mais me faz falta, Ivan, por exemplo, você solicitou um pouquinho antes de eu sair de férias, você solicitou um paper para mim, né? Você estava com uma questão lá que a gente precisava formalizar a documentação. Então, assim, isso é muito ruim, realmente. É bem o que você falou. O bom de estar lá no dia a dia é que eu só levantaria e iria até a sua mesa, a gente ia discutir o paper, eu ia anotar, tomar nota, ia ser um pouquinho mais rápido o processo. Enquanto que agora eu tenho que te mandar mensagens para você receber, para saber se você está disponível para uma live. Sim, Então acaba sendo um pouquinho pior. E também eu sou muito de contato pessoal, acho que o Ivan também é bastante contato pessoal. Isso faz muita falta, viu? Querendo ou não, ainda, sei lá, para tomar um café, a gente não tem muito tempo às vezes para isso, mas, puxa, faz uma falta. Eu tô com saudade do banco, sinceramente. E também tem uma carga de informação grande que vem junto com a relação interpessoal, né? Então Né? é diferente, você vai ter que sem aprender. dúvida. A professora Cidinha, ela tem uma dúvida, eu vou pedir para ela se ela puder abrir o microfone e repassar. Obrigada, professora Elise. Bom, a gente já participou de algumas outras lives com outras pessoas também, né? Você está me ouvindo bem? Sim. Sim, Bom, então aí como os dois são da área bancária, né, eu gostaria de saber de vocês aí, então, que a gente está vivendo esse momento de pandemia e isso tem feito com que várias pessoas tenham perdido o emprego, né? Então, muitas empresas também fecharam as portas e muitos, para se manter, mesmo que ainda não tenham fechado as portas, têm recorrido a empréstimos bancários, né, para sim, tentar manter as portas abertas. E isso, com certeza, seria uma oportunidade para facilitar aí o pedido de empréstimos aos bancos, né, um socorro, né. Então, nesse caso, como é que vocês estão se preparando para possíveis inadimplências? Qual que seria, lógico, é um risco muito grande, né, de não haver pagamento,
mas pode também ter um engessamento das normas nesse momento para autorização, até como forma de prevenção de um possível calote? Como que está isso dentro dos bancos? Legal, obrigado pela pergunta. Iniciando aqui pela questão da manutenção dos contratos de trabalho, inclusive o Santander e Itaú, eles divulgaram também lá no press release deles, que são as informações trimestrais, de que eles têm o compromisso de não prover indemissões neste período. Então, de alguma forma, o que a gente vem percebendo, inclusive no próprio Safra, é de que sim, existe aí uma manutenção dos contratos de trabalho. Existem algumas ações que as empresas estão adotando, por exemplo, férias compulsórias, então, e algumas outras, enfim, para, de alguma forma, aliviar aí as despesas administrativas, mais especificamente com relação às despesas de pessoal das instituições. Então, essa questão realmente é uma preocupação dos bancos com relação à manutenção dos contratos de trabalho. A sua segunda pergunta, com relação aos empréstimos, é um movimento que se percebe claramente nas instituições financeiras, com relação às perdas esperadas, o famoso PDD, né? Provisão para devedores duvidosos. Então, os bancos, via de regra, eles são muito conservadores, né? Nós, inclusive no Safra, a gente tem o menor índice de inadimplência do mercado nesse sentido. Então, eles são muito conservadores com relação às provisões. E o que a gente percebe, inclusive nas análises das demonstrações, por exemplo, o Bradesco, ele fez 2,7 bilhões em provisões agora para fazer frente à perda esperada aí por conta da inadimplência das operações de crédito. O que a gente mede, inclusive, por exemplo, no índice de eficiência, o que seria o índice de eficiência, né? A gente tem uma série de indicadores, não só nas instituições financeiras, mas também nas empresas, mas o índice de eficiência, a gente pega a carteira non-performing, que seria os atrasos a mais de 90 dias, então a gente separa todas as operações de crédito com inadimplência superior a 90 dias, e divide pelo total da carteira. Então, com isso, a gente tem um índice que demonstra do nosso total quanto está inadimplente. E aí, obviamente, em períodos como esse, o nosso non-performing, que seria o over 90, ele tem um incremento substancial. Inclusive, vai depender muito de cada instituição, principalmente com relação ao foco das linhas de crédito. Então, por exemplo, quando a gente olha o índice de inadimplência de um Itaú e olha o índice de inadimplência do Banco Safra, obviamente vai existir uma divergência aí com relação aos produtos ofertados, né? Então, no caso do Itaú, a parte de varejo, apesar de que o Banco Safra ele tem investido bastante aí na parte de varejo nos últimos anos, principalmente em operações de CDC, que serão financiamentos de carros, máquinas, enfim, e de consignado, que no caso aí seria focado bastante na parte de INSS, pensionistas e coisas do tipo, né? Então, existe aí uma divergência de carteiras entre as instituições, mas esse índice de eficiência, ele mede muito disso, e o que a gente observa, mais especificamente no Safra, é de que houve sim um incremento de dezembro para março. Lembrando que março é um período ainda muito inicial com relação à nossa sensibilidade dos efeitos dessa pandemia da Covid com relação aos números das instituições financeiras. Junho, que seria a próxima divulgação, com certeza ela vai refletir muito mais, os números eles vão refletir muito mais a realidade, mas esse índice de inadimplência é uma coisa que a gente mede. Um outro indicador seria o índice de cobertura, né? Então, o índice de cobertura, basicamente, ele é o total de provisão que a gente tem dividido por este over 90, né, que seria essa carteira vencida há mais de 90 dias. Então, o que isso mede? Ou seja, se a gente tiver uma inadimplência, ou seja, não receber nada dessa carteira vencida há mais de 90 dias, o quanto de provisão que a gente tem para ela. Então, no caso do Safra, o nosso índice de cobertura, ele, na nossa avaliação do ponto de vista de análise das demonstrações contábeis e financeiras, ele é um número bem alto, e o que a gente observa, inclusive, nas análises dos demonstrativos dos bancos, é que esse índice de cobertura, que tem muita correlação aí com relação à provisão, respondendo a sua pergunta, ele é bem elevado. Então, eu não sei se eu consegui aí discutir um pouco sobre todos os temas, não sei se o Ademir quer complementar alguma coisa. Então, na verdade, eu queria perguntar, esse índice de cobertura, você não tem o número, né? A gente publica esse número, eu não lembro. 298%, no caso do Safra. Então, a gente tem 3 vezes mais
É como se eu pegasse a minha carteira inteira, eu isolei a minha carteira vencida há mais de 90 dias, eu vou assumir que eu vou perder ela inteirinha 3 vezes. Tá, então quer dizer que a nossa PDD, então, tá 3 vezes o que a gente tem de vencido. Tá, mais ou então, menos isso. Tá, Isso. legal. Banco Safra sempre muito sólido, né? A gente pode ver nisso, a gente sempre se prepara muito bem para o baque. É até o lema do nosso banco, né? O barco forte que aguenta a tempestade. Sem Você dúvida. sabe, você falou que eu não lembro de ter visto esse índice de cobertura dos outros bancos. Você lembra, Ivan? Chegou a ver? O que eu vi, eu não tenho aqui de cabeça, mas quando eu analisei, enfim, as demonstrações, até a gente também, quando vai divulgar, a gente também faz um pouco de benchmark, principalmente por conta dessas regulamentações que saíram, enfim, o que eu consegui observar, de fato, foi um incremento significativo nas provisões, né? Eu tenho esse número do Bradesco, que salta os olhos, né, quase 3 bilhões de provisão, e aí isso contribuiu aí com certeza no aumento do índice de cobertura, considerando que ele é uma variável da conta, né? Claro. Ele aumentou quanto? Putz, é 3 bilhões o total ou ele aumentou 3 bilhões a PDD? Não, ele aumentou 2,7 bilhões na PDD. Então é um incremento de PDD de 2,7. Eu não Então, lembrava de ter visto essa informação. São números bem expressivos. De novo, vai depender muito da carteira e das linhas de crédito de cada instituição, mas são números expressivos. E até assim, pessoal, uma das coisas que a minha área fazia, agora já não é mais sobre a nossa responsabilidade, porque a estrutura do banco mudou um pouquinho, e a gente adotou uma nova área para o nosso chapéuzinho, e tirou uma área do nosso chapéuzinho. Uma das responsabilidades da minha área era a validação de modelos estatísticos que o banco usa, tá? Puxa, isso aqui daria para uma palestra inteira, só que é uma estatística super pesada. Então, assim, para cálculo dessa PDD, tá, pessoal, existe toda uma área de risco que é especializada só em modelos estatísticos, só para calcular qual que é o risco que o Banco Safra está exposto e, com base nesse risco, a gente tirar aí o valor da PDD, tá? E para além disso, ainda tem as análises individuais, tá? É um processo que, para calcular a PDD, para ter uma linha do balanço patrimonial, envolve diversas áreas, diversas pessoas e uma análise... Oi, acho que cortou, né? Cortou? Oi, onde cortou? Onde que eu estava falando? Voltei? Eu estou ouvindo. Tá ouvindo? Tá, então assim, para o cálculo da PDD, pessoal, a estatística que é pesada, é um negócio que é super complexo de ser feito, tá? Para chegar numa linha do balanço patrimonial. E assim, é muito importante, por quê? Porque eu tiro do lucro isso e eu deixo já ali um colchãozinho para proteger o futuro financeiro do banco, né? Ou seja, eu não estou contando com aquele lucro, eu tenho que me preparar financeiramente para essa possível não entrada de caixa, tá? Legal. Aqui cortou um pouquinho, acho que eu tive um problema de conexão, mas com relação aí, puxando um pouco do gancho, a gente na ponta de finanças lá, a gente tem muita correlação com a área de risco de crédito, que utiliza os modelos estatísticos de perda esperada, PD, que seria a probabilidade de default, a LGD, que seriam as garantias em todas as operações, então eles têm lá todo o modelo estatístico, e essas análises individualizadas aí, principalmente nas linhas de jurídicos e coisas do tipo, que formam aí, dão todo o embasamento nas provisões, né? E isso, com certeza, é um ponto que todas as instituições trabalharam bastante aí, para, de alguma forma, estarem preparadas aí para toda essa inadimplência que é esperada aí para os próximos meses, né? Aham. Aí, dando uma passada rápida ainda em algumas outras ações do nosso dia a dia, inclusive que o Banco Safra ele sempre esteve muito preocupado com relação à integridade dos colaboradores, as pessoas de grupo de risco, elas foram afastadas quase que na medida que as informações foram saindo com relação à pandemia. Então, grupos de risco, pelo que eu vi, inclusive, dos meus pares de mercados, todas as instituições, elas afastaram quase que no dia seguinte, tá? Tem comunicações internas com relação à conscientização e consultas online que o banco disponibilizou através dos apps.
O próprio Bradesco, se eu não me engano, tem um programa Viva Bem Bradesco, que ele também disponibiliza lá acesso aos colaboradores para tirarem dúvidas com relação à prevenção ou, eventualmente, uma situação que esteja passando com relação às pessoas. Antecipação de 13º salário, foi uma medida que no caso, o Itaú, inclusive, divulgou. Campanhas de vacinação que a gente teve no banco, então, todo ano o banco ele tem lá uma campanha de vacinação contra a gripe, para nós, colaboradores e família. Essa campanha ela foi antecipada por conta dessa pandemia. A manutenção dos contratos de trabalho, que a gente já havia falado, e as ações com relação à infraestrutura, né? Então, um pouco antes da quarentena, né, enfim, do home office, enfim, aí decretado pelo mercado, inclusive do Safra, houve aí um movimento de colocar os álcool em gel em cada estação, medir a temperatura dos colaboradores que entravam, enfim, são diversas ações aí que a gente conseguiu observar e coisas que o mercado, querendo ou não, ele foi divulgando e foi adotando aí com relação aos colaboradores. Aí, com relação aos clientes, uma coisa que a gente percebe bastante aqui, principalmente com relação ao contato com as áreas comerciais, é de que houve uma ampliação nos serviços de tecnologia. Então, por exemplo, SMS, app, diminuição dos fluxos de agência, inclusive foram uma das medidas lá divulgadas pelo Itaú. Então, até colocou um índice que eu acho que é importante aqui, um percentual que eu acho que é importante falar para vocês, de que 98% das transferências e 86% dos pagamentos foram realizados em canais digitais. Então, o que a gente percebe aí nos últimos anos é uma desmobilização, né, por parte dos bancos, principalmente porque isso também tem um detalhe técnico lá que pesa bastante no índice de Basileia, que é uma medida de gestão de capital adotada pelas instituições. Então, existe aí, de fato, a ideia dos bancos fecharem agências e coisas dessa natureza, inclusive esse é um dos pontos positivos no caso do Safra, por a gente não ter um cartel aí de agências muito grande no mercado. E o Itaú, ele restringiu aí essa... Não. E sem falar que, assim, Ivan, isso é mera opinião minha, tá? De guru, de tupiniquim, de mercado. Eu acho que isso vai até desencadear algumas ações no sentido de modificar mesmo o mercado bancário, né? A gente já via uma crescente no uso de tecnologia. Eu não sei se vocês já ouviram falar de PicPay, tem um monte de empresinha que não é banco, mas elas são instituições de pagamento e que elas estão querendo entrar no mercado financeiro para facilitar a vida. Então, assim, eu não preciso ter um banco para abrir uma conta corrente para ter uma conta hoje em dia. Eu posso ter uma instituição de pagamento. Então, acho que isso até, para a gente como banco, é até um sinal, sabe, o Covid fazendo com que as agências sejam obrigatoriamente inutilizadas, né, porque a gente está tendo que investir em tecnologia. Isso para a gente é bom, porque acelera o processo e a gente se prepara para o que é um futuro muito óbvio. Acho que vai uma tendência aí de diminuir muito a agência e da gente ter muito mais atendimento online, via aplicativo. Você faz tudo, o aplicativo do Safra você faz tudo, você investe em fundo, por exemplo. Sabe? Então, acho que deu start no processo. E não só também, até pensando no trabalhador, que o Safra, olha, eu nunca vi uma coisa tão rápida, eu não sei se foi para a área de finanças, que o Ivan mandando e-mail lá para o TI, mas foi em questão, assim, de 10 dias, a gente estava com acesso remoto já trabalhando em casa. Foi o negócio mais rápido que eu vi, assim, é incrível, sabe? E muita empresa, eu tenho visto que vai adotar, alguns bancos que não têm a solidez que a gente tem, por exemplo, eu ouvi do Banco Votorantim que eles estão entregando 2 andares que eles alugavam, tá? Porque, assim, eles vão instituir o home office, porque é uma maneira também de cortar custo do banco, né? Então, eu entrego 2 andares, eu pago menos aluguel, logo eu tenho um custo menor. Então, assim, também por conta da pandemia vai mudar a maneira de se trabalhar não só em banco, né, mas em diversos casos. Teve um movimento natural aí, né? Não teve muito o que fazer, né? As instituições elas tiveram que se adaptar do dia para a noite. De novo, houve muito investimento do banco, principalmente nas ferramentas e sempre com a preocupação com relação à segurança da informação, né? Isso é uma coisa que a gente zela bastante lá no banco. Então, esse movimento de investimento em tecnologia, ele foi realmente acelerado
o que espero aí que para o futuro traga aí uma oportunidade nos negócios, enfim, até para nós, do ponto de vista de trabalho. De novo, a gente vem aqui reaprendendo, né, a forma de trabalho, enfim, então é uma coisa que para nós é bastante importante, né. Seguindo aqui... É um Desculpa. pouco até surpreendente de imaginar que eles conseguiram se adequar em 10 dias por esse desafio mesmo da segurança, né? Não, e são quantos mil colaboradores só acho que são 3 mil colaboradores só na sede, né, do Banco Safra, se não me engano. É acesso pra caramba, sabe, a gente pra caramba, então Safra foi foda nesse sentido, sinceramente. E o mercado também, né? O que a gente vê aí dos indicadores, enfim, das informações que saem, 95% do administrativo, no caso do Itaú, se a gente for pegar lá a quantidade de funcionários dedicados aí na parte administrativa, é realmente um público bastante grande, né? O Itaú é gigante, né? Sim. E aí, as ações aqui, para fechar essa parte com relação aos clientes, acho que o principal ponto é com relação às renegociações, né? Então, é um ponto que a gente vem trabalhando ativamente aí no nosso dia a dia, principalmente com relação à adaptação de todos os controles e a parte de tecnologia do banco para fazer frente aí a todas essas necessidades novas, enfim, Roteiro a contábil. reformulação de todos os empréstimos, é uma coisa que a gente vem trabalhando bastante. Diminuição de prazo, por exemplo, na antecipação das maquininhas, é uma coisa que o Itaú fez de alguma forma para prover capital de giro para as empresas, é uma coisa importante. O Santander também soltou uma questão lá com relação aos funcionários, os profissionais da área de saúde, com relação a seguro de vida sem carência, desconto em mensalidades. Então, são diversas ações aí que, querendo ou não, os bancos estão sempre preocupados aí com relação aos clientes, o que, de alguma forma, quem não conseguir atender o cliente da melhor forma agora, com certeza vai perder market share, né? Então, é uma coisa que as instituições elas têm que estar bastante de olho aí para conseguir dar todas as possibilidades aí para que as empresas, de fato, superem essa adversidade por conta aí do coronavírus, né? Por conta dessa pandemia. E aí, sociedade, que acho que é o que fica mais estampado na mídia, inclusive recentemente aí números gigantes, né? Por exemplo, no caso do Itaú, com relação às doações, né? R$1 bilhão, né? R$1 bilhão, né? E eu já escutei, inclusive, algumas pessoas falando, mas isso daí é dinheiro incentivado, né? Porque existem algumas doações que são incentivadas. No caso do Itaú, eu fui até atrás, foi dinheiro filantrópico mesmo, sem nenhum tipo de benefício fiscal. E depois, inclusive, recentemente, estava até agora há pouco vendo um pouco do noticiário, tem uma campanha Todos pela Saúde, né, no qual a Fundação do Itaú está administrando todo esse recurso, teve um aporte secundário de mais de R$200 milhões da Itaúsa, né, que é a holding do Itaú, e famílias. Então, são números bastante expressivos, inclusive tem bastante informação lá em Todos pela Saúde, né, que é um site que eles criaram um comitê de administração desses recursos, porque realmente é bastante dinheiro, e aí lá eles detalham todas as ações, né? E o Safra também aí contribuiu com a sociedade nesse sentido. A gente teve aí no primeiro momento uma doação de R$30 milhões para hospitais de campanhas e coisas do tipo. Inclusive o nosso presidente, ele, inclusive até num pronunciamento lá no Jornal Nacional, ele comentou bastante com relação a esses 30 milhões. Teve um aporte secundário também de 7 milhões. E acho que é importante também enfatizar que não só o Safra também, através dos institutos e fundações, ele já provém a filantropia como uma coisa importante dentro dos negócios, né? Já da Porque cultura o do próprio banco banco, já é né? da cultura. E as instituições financeiras também, né? Obviamente tem sempre diversos pontos para olhar, eu não estou aqui querendo defender, enfim, só pontuando algumas questões, mas de fato sim, aí tem um compromisso dos bancos com relação à sociedade, com relação principalmente às doações, e não só por conta dessa pandemia, né, mas é uma coisa aí que por conta dessa pandemia exclusivo, existiram doações adicionais para que de alguma forma aí consiga dar todo o suporte para principalmente o pessoal da saúde,
ter aí os equipamentos de proteção individual suficientes, máscaras, usar aparelhos, inclusive, para as internações, são coisas importantes. Uma outra coisa que também é importante ressaltar é que a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, e inclusive, em muitas vezes, ela se pronuncia em nome dos bancos, juntou todos os bancos e criaram um fundo também para que os bancos aportaram para auxiliar hospitais de campanhas e coisas do tipo. Então, realmente, é legal a gente ver ações dessa natureza. É legal também estar na mídia, acho que é importante estar, porque muitas pessoas costumam simplesmente reclamar de tudo, né? Mas, de fato, existe sim aí um movimento, não estou aqui de novo querendo julgar se é pouco, se é muito, mas é importante pontuar que, de fato, existe aí uma filantropia e uma preocupação dos bancos com relação à sociedade, né? E agora, mais do que nunca, é importantíssimo isso, né? E não só os bancos, né? Cada um também fazendo a sua parte, né? De alguma forma, né? E lives, né? Essa palavra, ela acabou ficando na moda, né? Ultimamente, que promovem aí a questão de doações, inclusive de pessoas físicas e coisas do tipo. Então, realmente, é um momento que a gente tem que se preocupar aí de alguma forma individualmente, cada um aí pensar o que pode fazer de melhor, nem que seja, de repente, ficando em casa, já é uma coisa fundamental, né, parte daí, né, é uma coisa que, inclusive, os governantes de São Paulo, eles batem bastante, não sei como isso está sendo tratado aí na região de vocês, mas é uma coisa que a gente, principalmente até por ser um dos focos, né, da doença, né, cidade de São Paulo, então é uma coisa que só de ficar em casa, a gente, querendo ou não, já está contribuindo para a sociedade. Então, é importante aí como o tema aqui agora é instituições financeiras, é importante ressaltar aí o compromisso dos bancos como um todo com relação à sociedade. Legal. E aí, vamos para os números, né? Os contadores que estão aí estão falando assim, pô, mas e aí, tudo bem? Falamos disso, falamos daquilo, falamos de muita coisa de economia, né? A ação do governo com relação à política monetária, né? Essa taxa de juros lá embaixo, migrações de investimentos, só coisas teóricas. Vamos para alguns números, né? Tô triste com a parte da taxa de juros baixa, tá? Não, isso não é legal. Mas tudo bem, vamos ver os números. Como diria um professor, que eu fiz quase 4 anos de engenharia também, né? E como diria um professor saudoso meu, né? A gente sempre tem, né? Professor Ricardo, ele me dizia nas aulas de física que tudo é relativo, né? Então, taxa de juros baixa não necessariamente é ruim, né? Depende muito aí do ponto de vista. Mas, obviamente, para quem tem muito dinheiro, né? No caso do Ademir, ele quer taxas de juros altas, né? No qual ele tem uma rentabilidade aí alta com risco, né? Uma taxa livre de risco muito pequenininha, né? Exatamente. Então, ele está buscando isso, por isso que ele quer taxas de juros altas, né? Acho que é muito mais nessa linha. Mas, de alguma forma, talvez fomente muito mais agora o mercado de capitais, né? De renda variável, que é uma coisa que ainda no Brasil é visto de certa forma, um pouco de ignorância também, porque não é uma coisa tão simples como colocar um dinheiro na poupança, né? Meu pai vivia me falando, não, põe dinheiro na poupança, inclusive manteve esse discurso por muito tempo, né? E eu sempre falava para ele, tira da poupança, tira da poupança. Aí, o que acontece? O governo mudou a regra da poupança, né? Então, quem tinha aquela poupança velha, continuava com aqueles famosos 6% ao ano, né? E agora é um percentual, né, da Selic mais TR, enfim, mudou a metodologia. Então, ele que guardou lá atrás os recursos de poupança está com 6% de rentabilidade. Eu aqui falando para ter 100% do DI, que é 3% hoje. Então, assim, realmente, né, é muito relativo, né? Mas essa é uma experiência. Não, olha só, Ivan, eu sempre falo em todas as minhas aulas. A gente teve a Elise, o Cláudio também, que eu vi que está aí na live. A gente teve o professor Ariovaldo dos Santos, tá? Ele que desenvolveu a DVA. E o Brasil é o único país que publica a DVA. E assim, ele tem um trabalho que ele pegava as maiores empresas e via distribuição de valor adicionado entre 3 grandes grupos: banco, financiadores, né, não um banco só, mas o sócio e o financiador, governo e trabalhador. E assim, trabalhador fica com 10% do valor adicionado da empresa. Quem fica a maior parte é governo e investidor.
Então, eu sempre falo para aluno meu, pessoal, se vocês querem ter dinheiro na vida, só trabalhar não adianta. E agora, no momento que a gente está, tem que investir em bolsa. Então, vocês que estão escutando aí, olha, é um negócio que é muito importante, aprender a mexer com bolsas. Se vocês quiserem depois mandar mensagem para mim, eu não vou ficar oferecendo, é fácil fazer doação com o tempo dos outros, né? Então, eu vou falar de mim. Se vocês quiserem conversar comigo sobre os investimentos, todos os que eu já perdi, então, assim, eu posso até ter experiência e falar assim, olha, não faça isso, que eu já errei. Mas é um negócio que é muito importante, tá, pessoal? Então, atenção aí no mercado de ações. A economia também, né, Ademir? Se você for pensar hoje, indo para as nossas aulinhas de contabilidade, né, o nosso passivo das empresas é capital de terceiros e capital próprio, né? E no Brasil a gente foca bastante em capital de terceiros, que seriam basicamente os empréstimos. Aí a gente também tem a questão de emissão de dívida, seja dívida subordinada, debêntures, enfim, essas outras linhas, que também são capitais de terceiros, mas o capital próprio a gente costuma falar muito pouco, né? Então a gente fala assim, é só o dono, é só o dono, é só o dono. Mas não, né? As empresas, de alguma forma, uma vez o mercado de capitais ele sendo bastante robusto, elas podem, de fato, recorrer aí a IPOs e coisas do tipo, né? Então, realmente, acho que discutir bastante essa questão do mercado de capitais, ela é bastante importante e toda vez que você for falar com alguém que opera em bolsa, ele vai ter sempre um exemplo que ganhou 30%, que ganhou 20%. Então, começa por aí para começar a estudar. Acho que esse é o primeiro ponto. Para começar a estudar, pense que você pode ganhar 30%, 100%. Só que aí agora respira, estuda, entende, começa de repente operando um pouquinho. Eu lembro que no passado a Folha Invest, ela te dava uma carteira teórica no qual você podia começar a investir. Eu não sei se isso ainda existe, mas de certa forma hoje lá com as ações fracionárias a gente consegue lá operar neste mercado de renda variável e obviamente não só de bolsa, né, ações, mas tem também os fundos de investimento imobiliário. Inclusive, fazendo uma propaganda aqui, o Safra tem uma também, que é o Real Estate. Então, acho que é importante, acima de qualquer coisa, ir atrás da informação e aprender que realmente é um mercado aí em expansão no Brasil e com bastante oportunidade, né? E, ó, importante, assim, só tem mercado de ações porque tem contador, tá? Porque é a gente que publica informação para o investidor, tá? Então, aí é um negócio... E assim, gente, eu comecei, depois que comecei a trabalhar no banco, porque assim, você vivendo o mercado financeiro é um negócio que te deixa muito animado. Então, eu comecei a investir em ações, comecei a investir em fundos. Eu comecei, putz, decolou, gente. É uma delícia ver seu dinheiro rendendo, tá? E rendendo muito mais do que a poupança. Então, é delícia. Tudo bem que a bolsa caiu 40%, então quer dizer que o Ademir aqui, que o Ivan tá falando que é rico, perdeu 40% da riqueza. Mas também tiveram alguns acertos muito bons, sabe? E é muito legal isso, do tipo, eu comprei ações da Petrobras. Essas ações valorizaram. Puxa, eu ganhei, sei lá, 10% em menos de um mês. Poxa, é muito gostoso. E eu sou sócio agora da Petrobras. Então eu tô torcendo. Então. Que chique, tá legal. Mas é importante esse recado aí com relação à renda variável, né? Que realmente quanto mais a gente tiver um sistema de circulação de dinheiro robusto, né? De alguma forma as empresas aí tendem a crescer bastante, né? Vou ter que meter a colher no meio da conversa, né? Lembrando que vai ser um investimento de longo prazo, né, pessoal? Não só ficar pensando nos 10%. Verdade, importante. Sempre é bom estudar, né? É isso. E sempre se basear, se possível, em análises fundamentalistas, né? Então, no mercado de renda variável, ele tem a parte dos estrategistas do ponto de vista de análise de gráficos e coisas do tipo, que é uma coisa mais de curto e médio prazo. Obviamente, tem uma ciência ali envolvida, né? Tem também comportamental, né? Então, agora, recentemente, tem bastante estudos aí com relação à análise comportamental de bolsa, né, comprar na segunda, vender na sexta, e coisas dessa natureza, né, que, enfim, acho que são fundamentos aí a estudar, mas bastante aí na parte fundamentalista, que seria efetivamente a análise das empresas, né. Então, tem valuations, análises de valor justo, então isso realmente é o que agrega valor aí no longo prazo, né? É importantíssimo considerar isso num eventual investimento. Então, na verdade, o recado aqui, só para simplificar essa questão de renda variável,
é que de alguma forma corram atrás aí da informação, que realmente tem uma oportunidade de você ficar rico sim trabalhando, mas trabalhando com o seu dinheiro, né, que também é importantíssimo, tá? Com relação aos números que a gente observou aqui na indústria bancária, principalmente aí no primeiro TRI, que é o que a gente tem divulgado aí no site das instituições, a gente, como eu comentei, foi basicamente na segunda quinzena de março que se intensificou a questão da pandemia, né? Então, os números para algumas instituições, por exemplo, o Santander, que foi a primeira instituição que divulgou, o mercado todo olhou e falou assim, ué, cadê o impacto aqui do Covid, né, do Covid-19? Basicamente, inclusive, a informação disponível do Santander nesse sentido, tanto é que eu não usei muitos exemplos aqui do Santander, ela foi bem simplória, vamos dizer assim, pelo menos na minha avaliação, porque, de fato, eles foram os primeiros a divulgar. Então, não tinha ainda uma sensibilidade muito grande dos números. Tanto é que um indicador fundamental para quem faz análises é o Return on Equity, que seria o retorno sobre o patrimônio líquido, de preferência anualizado, né, para a gente ter aí uma visão do quanto que rende a empresa, né. O Santander, ele saiu com um indicador de 22%, 22,3% de Return on Equity, o ROI, né, o famoso ROE, enfim, que a gente aprende na faculdade, o que era maior do que o primeiro trimestre do ano passado. Então, o mercado, inclusive as ações, quando saiu o resultado do Santander, todo mundo achou, os bancos não vão sentir, né? Só que aí tem esse fator de que são apenas 15 dias no trimestre, né? E para algumas instituições 15 dias é muito pouco, né? Até para medir os impactos da Covid, enfim, dos negócios. Não, e também, e não só é muito pouco, mas também dependendo muito da área que as empresas atuam. Por exemplo, o Banco Safra é muito forte em large corporate, então são empresas muito grandes. Então acho que talvez o impacto para large corporate demora mais do que para um Itaú, que é muito varejo, porque vai pegar a população em geral. Então o Itaú vai apanhar um pouquinho mais do que o Safra, por exemplo. Sim. Não que o Safra não vá apanhar. Tá, mas são suposições, tá? Como eu havia dito, vai sempre depender muito aí do portfólio de operações de cada instituição, né? De novo, aqui cada um vai ter uma estratégia de atuação no mercado, seja do ponto de vista de um pouco mais agressivo, do ponto de vista de riscos, né? Obviamente, quanto mais risco, mais retorno, né? Então, aí é sempre uma visão das instituições aí que avaliam quais são os segmentos que elas entendem que podem ter mais rentabilidade. Uma coisa importante também é não olhar só lucro, tá? Porque quem olha lucro não vê a capacidade de geração, por exemplo, de caixa, né? A contabilidade, ela é regida pelo regime de competência, mas tem uma demonstração lá que muitos contadores, inclusive, têm um pouco de dificuldade até de elaborar por uma questão conceitual, mas é o fluxo de caixa. E principalmente o fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais, porque, de fato, é ali uma medida grande de geração de caixa do negócio, né? Então, é importantíssimo analisar as demonstrações dos bancos, principalmente, com relação aí às atividades operacionais, né? Isso é uma coisa que não só olhar lucro, né? E esses índices de rentabilidade também são fundamentais. Então, muito cuidado com relação a lucro, porque, por exemplo, a rentabilidade, ela também leva em consideração o lucro no cálculo, né? Basicamente lucro sobre... lucro que eu digo porque normalmente as instituições financeiras dão lucro, tá? Então, só para corrigir aqui, resultado, né? O resultado dividido pelo patrimônio líquido, que nós temos aí, obviamente, o patrimônio líquido anualizado, né? Nós temos o indicador do ROI, e aí, no caso dos bancos, por conta, inclusive, das provisões, os lucros, depois do Santander, os outros bancos foram divulgando. Os lucros, eles foram significativamente menores. E por que foram menores? Porque, inclusive, eu já até abordei aí um pouco antes, os bancos, eles pesaram a mão nas provisões. Então, assim, uma coisa que a gente percebe claramente é que as provisões foram o principal impacto aí nos balanços dos bancos, né? Tem até alguns outros itens que eu vou abordar um pouco mais à frente, e vocês vão me dosando aí pelo tempo, que eu costumo dormir tarde, então eu vou indo aqui e tal, e eu não quero, obviamente, atrapalhar aí a janta, enfim, a noite de vocês, tá bom? Você vai me dosando aí, Liz. Ainda temos um tempinho. Então, tá bom, que bom. E agora a cereja do bolo, ver
número, impacto, nas linhas do balanço, quero Tá ver. todo mundo aqui, né, prestando atenção. É, Tá Legal, vendo? que bom. Inclusive, se vocês quiserem me interrompendo, à vontade, tá? Inclusive com perguntas e coisas do tipo, se eu de alguma forma puder contribuir, eu até agradeço. E aí, com relação à provisão, por exemplo, uma coisa que a gente atuou bastante lá em discussão com as áreas de risco de crédito, como a Demi comentou bastante aí, quais são as nossas carteiras. Então, além de olhar os produtos, então, só para citar alguns aqui, né, capital de giro, CDC, financiamento à exportação, financiamento à importação, que no caso do Safra é um pouco menor, consignado, BNDES, que seriam créditos direcionados, né, seja ele do rural, tem também créditos rurais, inclusive incentivado, aí tem a linha do Funcafé, que é incentivado pelo Tesouro. Enfim, você tem que sempre analisar crédito imobiliário também, que é uma frente de crédito aí das instituições. Então, além de olhar as linhas de crédito, a gente tem que olhar para as empresas que estão embutidas dentro de cada empréstimo que o banco foi concedendo. Então, por exemplo, pensa o banco que emprestou bastante para companhias aéreas. E companhias aéreas, de repente, com financiamento à importação que tem atrelado a variação cambial. Então, imagina se o risco aí não aumentou. Então, pense que tem um financiamento à importação, variação cambial nesse primeiro trimestre aí de 30%, né, mais ou menos. Eu tenho até depois mais abaixo aí alguns números, enfim, da Petax de venda, que é a referência que a gente usa aí, principalmente na conversão do dólar para o real. Então, os financiamentos à importação, as linhas, elas crescem muito, e instituição de companhia aérea, como a Elise tinha comentado aqui no começo, está restrito, né? Então, não está gerando renda. Então, concorda comigo que esse risco deste segmento de atuação, se eu tiver linhas de crédito ou financiamento para o setor de companhias aéreas, ele com certeza vai aumentar. Então, inclusive no Safra, a gente também teve uma tratativa diferenciada aí com relação às companhias aéreas, com relação às perdas esperadas em provisionamento. E não só isso, empresas de shopping. Então, shopping fechado, né? Inclusive, tem uma discussão agora recente em São Paulo da reabertura, enfim, flexibilização da pandemia, mas uma empresa que vive das pessoas circulando para consumo no shopping não gera renda. E se eu tenho uma operação de crédito com esta empresa, obviamente o meu risco de crédito ele se agrava consideravelmente. Então, aqui houve uma preocupação grande, além de olhar o portfólio do banco, né, e o mercado também, olhar também o ramo de atividade de cada empresa aí que eventualmente esteja envolvida nos empréstimos. E também, quando a gente está falando de empréstimo, olhar também o mercado, porque você pensa, tudo bem, estou dando empréstimo para a Elise comprar um apartamento aqui em São Paulo. Legal, ela vai dar o apartamento em garantia. Então, o empréstimo que eu dei para a Elise está garantido. Não, não está garantido. Por quê? Porque se a Elise der default, se o Ivan der default, se todo mundo der default, todo mundo vai colocar à disposição apartamento para vender, porque o banco não é uma imobiliária, certo? Então eu vou botar muito apartamento à venda. O que acontece com o preço do apartamento também? Cai. Então, assim, até as garantias que a gente tem para o banco também tem perda de valor aí, tá? Então aumenta ainda o risco, não só pelo risco de crédito, pelo risco cambial que o Ivan falou, e ainda tem o risco de mercado. Que tipo de ativo que você está tendo como garantia, por exemplo, para operação de crédito que você está oferecendo para o seu cliente? Então, assim, é um negócio, é tiro para todo lado, né, na verdade. Sim, sem dúvida. Realmente é um momento atípico, né? A gente, enfim, talvez quem conhece um pouco mais aí do passado, principalmente com relação à inflação, enfim, assim, exagerada, viveu também alguns momentos atípicos, principalmente aí com relação à economia, né? Mas realmente todos esses riscos agora eles são potencializados e de alguma forma eles devem ser bastante avaliados aí pelas instituições através dos comitês para de alguma forma fazer frente aí na mitigação, né? Só para dar o exemplo, por exemplo, na parte de variação cambial, o dólar Petax de dezembro estava 4,03, R$ 4,03, e em março estava em 5,19. Então, é um aumento aí de aproximadamente 30%. E agora, em maio, chegou a 5,93. Então, pensa as carteiras do banco que estão eventualmente expostas, né? O banco, via de regra, ele faz hedge para as operações, né? Através de derivativos, enfim.
não vou entrar muito no detalhe aqui nas operações, inclusive hedge accounting, que é um tema que é abordado lá na IFRS 9, enfim, em toda a parte de contabilidade, mas o mercado está assim, né? Principalmente nessa parte de câmbio, né? Tá oscilando bastante. Isso impacta também os negócios, né? Então, um exemplo, por exemplo, do mercado de câmbio muito alto é câmbio turismo. Então, pense que o banco ele ganha sempre uma intermediação lá no câmbio turismo, que é basicamente trocar moedas, né, para pessoas físicas, e ninguém está viajando, né? Então, o banco aí também tem, obviamente, uma redução aí na receita com o câmbio turismo, né? E por conta da variação cambial. Eventualmente, uma instituição que tiver um pouco mais posicionada, a gente chama direcional, né? Que é basicamente não estar hedge. Então, ou nós estamos hedge ou nós estamos direcional em algumas posições. Então, se o banco tiver uma estratégia em uma posição de estar, por exemplo, vendido em dólar, agora com esse aumento do dólar, obviamente, aí ele vai ter um impacto no resultado. No caso das instituições, sem querer entrar muito no detalhe técnico aqui, que eu acho que nem é esse o objetivo da nossa conversa aqui, tem a variação cambial de investimentos no exterior. Então, as instituições têm participações lá fora e esse resultado de variação cambial, ele volta agora para os bancos, né? Obviamente, os bancos, via de regra, eles têm hedge, né, para fazer frente aí essa oscilação de variação cambial de investimento no exterior. Mas, enfim, todos os controles do banco, a administração do banco, ela tem que estar bem atenta a todos esses movimentos aí de mercado, não só com queda de taxa de juros, mas também essas oscilações aí de variação cambial, né? Isso é um ponto aí e no caso do Safra, a gente tem uma exposição realmente bem pequenininha, e de novo, todos esses números aí, eles estão disponíveis aí nas informações contábeis disponíveis no site, enfim. Você quer falar alguma coisa, Demi? Não, eu estava pensando, por exemplo, o Citibank, que também é do lado ali da minha casa, eles que investiram no Brasil quando o câmbio estava baixo, né? Imagina, hoje o investimento deles virou pó, basicamente. Se eles pensam, se não é uma estratégia de investimento permanente, se você analisa o investimento como se fosse alguma coisa que em algum tempo você fosse trazer de volta para o seu país, talvez não teria o lucro que deu, não teria recobrado até a variação cambial que teve, né? Que foi muito alto. Sim. Imagina. Também, do mesmo jeito que é benéfico para quem está aqui no Brasil, eu apliquei dinheiro em dólar, beleza, ganhei dinheiro, mas para quem o Citibank que tem dinheiro em dólar e converteu para colocar aqui em reais, perde dinheiro no longo prazo também. Então, é risco, né? Variação cambial, a gente tem diversos exemplos, inclusive cases acadêmicos aí no passado de empresas, né, Aracruz, Sadia, enfim, e tem que tomar muito cuidado aí nessa questão de mercados, enfim, derivativos, é uma coisa que tem que estar bastante atento, e é um instrumento aí poderosíssimo no caso dos bancos, principalmente aí com relação a derivativos, né, é uma coisa importantíssima. Outras coisas que a gente percebeu, né, aumento na DNDJ. Então, o que é DNDJ, né? DNDJ são as despesas não decorrentes de juros, né? Então, só para abrir um pouco aqui o que seria uma demonstração do resultado de uma instituição financeira, a gente tem a margem. Então, o que seria a margem? A receita de operações de crédito líquidas dos custos de captação, sejam eles, por exemplo, depósitos, dívidas subordinadas, letras financeiras. Então, tem a margem financeira. Um outro bloco seria todo o resultado de PDD, né, que seria a provisão, então seja a provisão ou a recuperação dos créditos, porque ele eventualmente vai a default, mas aí a gente aciona todas as equipes jurídicas, enfim, para ir atrás do crédito, execução de garantias, e isso gera também uma recuperação de crédito. Então, com isso a gente tem a margem, o resultado de PDD, tem o resultado da operação do ponto de vista de tarifas, né, receitas de prestação de serviços. Então, o banco, por exemplo, ganha na administração de fundos, na gestão, enfim, dessa parte de fundos, FII do banco de investimento, no qual estrutura dívidas de capital para as empresas. Então, por exemplo, a empresa quer fazer um IPO, ela simplesmente não acorda e fala, vou fazer um IPO, ela contrata um banco de investimento que vai fazer todo o roadshow e vai fazer todo o processo de colocação desses papéis no mercado. E não só também na parte do IPO, né? Uma eventual emissão de uma debenture ou alguma outra forma de estrutura de capital,
vai contatar aí um banco de investimento ou uma área financeira específica para mobilizar todo esse serviço e, obviamente, vai ganhar um FII. Então, aí compõe, voltando aqui na estrutura da DRE, o resultado da operação. E aí, por fim, tem a DNDJ, que seriam as despesas não decorrentes de juros, que, para exemplificar aqui, são despesas administrativas, instalações e coisas do tipo, né? A gente até abordou aí um pouco atrás nas nossas discussões, e despesa de pessoal. Com isso, a gente chegou lá no famoso RAIR, né? Que é resultado antes do imposto de renda, e aí nós temos lá, de fato, contribuição social e imposto de renda para chegar aí no resultado, né? Então, a estrutura de uma demonstração de resultado dos bancos é composta por margem, resultado de PDD, receitas de prestação de serviços, DNDJ e impostos, né? E aí, com isso, a gente chega no lucro. Por que eu comentei isso da DNDJ? Doações. Então, o Itaú teve lá, obviamente, um aumento na despesa dele de doações, né, que seria dentro desse grupo de DNDJ, e isso, de alguma forma, impacta aí, obviamente, o lucro, né? Em contrapartida, a gente observa também uma redução nas despesas de instalações e serviços de terceiros, né? Então, eu contrato, por exemplo, eu terceirizo a manutenção do prédio do ponto de vista de limpeza, do prédio administrativo ou das agências. Se de alguma forma essas agências estão fechadas e o administrativo também fechado, eu não vou incorrer nessa despesa. Então, de alguma forma, melhora aí um pouco a questão das despesas não decorrentes de juros, né? Agora, até fugindo aqui um ponto, acho que é importante destacar também um índice legal para se observar, que as instituições divulgam, que é o índice de eficiência. Então, eu falei do índice de inadimplência, índice de cobertura, indicadores de rentabilidade ROI e RO, tem um outro índice que é importantíssimo, obviamente, em conjunto com a geração do caixa, do fluxo de caixa, e o próprio resultado, lucro, enfim, das instituições. Esse índice de eficiência, ele é um percentual, né, que se calcula da seguinte forma, a gente pega aí as despesas não decorrentes de juros, e divide pela margem financeira ou produto bancário, que seria a soma da margem financeira com a receita de prestação de serviços. E, obviamente, quanto maior esse índice, significa que a DNDJ, que são essas despesas não decorrentes de juros, elas consumiram quase que na totalidade todo o resultado gerado pela instituição. Então, se for 100%, é péssimo para uma instituição. Se for 1%, a empresa é genial do ponto de vista que ela gera muito resultado e não consome ele na operação. Então, esse é um ponto importantíssimo para se avaliar numa análise de balanço, seja ele da indústria, enfim, e mais especificamente dos bancos, porque se de alguma forma a gente enxergar para os próximos meses uma redução desse índice de eficiência, significa que as empresas estão mais eficientes e talvez isso esteja em conexão com a questão de home office, não incorrer nesse custo administrativo, né, tão alto, tá? E, então, acho que esse é um ponto importante. Pois não. Acho que é bem legal para o pessoal ter, assim, mais contato com uma análise de balanço de um banco, né? Eu participei da análise das melhores e maiores do exame lá na USP. Perfeito. E a primeira vez que eu peguei o balanço do banco, né? Tudo diferente. Você fala assim, cadê o custo do produto vendido? Cadê o CMV? Não tá lá, né? Onde que eu vou ticar minhas caixinhas aqui? Perfeito. Essa foi uma dificuldade minha lá no começo. Quando eu saí, a questão da parte acadêmica, principalmente para bancos, até por uma questão também de estrutura, né? Nós temos muito mais empresas, né, do ponto de vista individual do que bancos, né? O setor bancário, ele é muito concentrado ainda no Brasil, talvez com essa globalização do ponto de vista de digitalização, né? Isso de alguma forma vai melhore um pouco na questão da concentração. Mas voltando aqui no ponto, na época minha acadêmica, eu não tive muitas aulas com foco em banco, né? Então, quando eu me vi lá na área de divulgação, seja do Itaú ou do próprio Safra, né, principalmente lá no Itaú, no meu comecinho de carreira de bancos e coisas do tipo, eu olhava para aquela DRE e eu falava assim, ué, mas o que é isso aqui? É totalmente diferente. Então, por isso que eu quis exemplificar que nem que fosse com a mão aqui, alguma coisa meio abstrata, né, de repente, depois eu posso até disponibilizar um resuminho de alguma instituição, caso alguém queira, enfim. Vou até depois deixar meu e-mail aí para vocês, de fato,
vai ser bem gratificante a gente poder discutir outras coisas que não vai dar para discutir aqui, mas realmente a demonstração do resultado do banco, ela é uma coisa muito diferente das instituições. E aquele negócio que normalmente o pessoal costuma falar de que o débito e o crédito é invertido, isso é uma mentira, tá? No caso dos bancos, é igualzinho. Então, você que aprendeu débito e crédito nas aulas de contabilidade, seja no curso de ciências contábeis ou no outro curso, fica tranquilo que é o mesmo débito e crédito que acontece no banco, né? É só uma questão da posição, né? Não pensa como, né, a pessoa emprestando, pensa como emprestador. Exato, pensa na empresa, o banco também é uma empresa, esse é o ponto. A única questão é que o passivo do banco é o mercado, né? Seja nós enquanto pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né? Então, realmente são algumas coisas que a gente se depara aí na análise dos demonstrativos aí contábeis, no caso da indústria de banco. Né? Não, e para fazer contabilidade também é um mundo à parte, tá? Porque a gente tem o COSIF, é um plano de contas próprio, específico. Quando putz, há 2 anos atrás, quando eu entrei no Banco Safra, meu Deus, o que é isso? É um mundo completamente à parte. Tem conta de compensação, tem um é ativo, 2 não circulante, daí vai, 3 é compensação, daí 4 é passivo, daí 5 é não sei o quê, daí vai, assim, também é bem diferente isso, e é super interessante a dinâmica. Realmente, para nós que estamos aqui na parte de instituição financeira e vem do tal do COSIF, né, que é o plano de contas contábeis para bancos, a nosso dia a dia, então a gente vibra com isso, né? Mas não só para bancos, até para exemplificar, no caso da SUSEP, também tem o plano SUSEP, e também tem lá toda uma sequência diferente lá que estrutura o balanço e a demonstração do resultado, no caso das seguradoras. No caso, por exemplo, de fundos, né, os fundos de rede, né, regulados pela CVM, que inclusive nós temos lá, que até comentei no começo lá, os 750 fundos que a gente administra lá no Safra, eles têm o plano de contas COFI, que é um outro plano de contas. E basicamente é assim, quando você pega um balanço num plano de contas e um outro balanço no outro plano de contas, são produtos diferentes, porque na verdade o plano de contas ele está atrelado ao negócio, à operação. Então, por que os bancos eles têm um plano de contas específico? Porque a operação de banco é diferente de, por exemplo, uma operação de uma fazenda, né? Então, são planos de contas distintos nesse sentido, né? Então, realmente eu espero que seja um incentivo grande para os alunos que estão participando ir atrás das demonstrações e ver do que a gente está do que a gente está falando, perfeito. Falando e conseguir identificar certinho, né, como que é, quais são essas diferenças. Agora já poderíamos pensar meio que no encerramento. Você teria alguma outra questão assim para fechar, ou algum outro ponto que ficou de fora? Então, a questão é um pouco da minha percepção aí com relação ao futuro, né? De novo, o futuro é bastante incerto, principalmente com relação à retomada do crescimento econômico. A gente detalhou aqui algumas ações, seja do governo, seja dos bancos, para que de alguma forma as empresas consigam se recuperar e a economia volte a girar, porque isso no final da linha lá é bom para todo mundo, né? Mas o que eu acho principalmente no resultado dos bancos, né, minha percepção é de que talvez agora neste começo os resultados eles sejam bastante pressionados por conta de provisão, inadimplência, as perdas efetidas em créditos, né? Um outro ponto importante que talvez não seja todo mundo que esteja com essa ideia fixa, principalmente nos resultados, imagino eu que exista um natural aumento das contingências. Então a gente tem hoje contingências que seriam processos mesmo, né? Contingências cíveis, que seriam, por exemplo, relacionadas à parte de questionamento de operação de crédito, cobrança de juros indevidas, ou seja, entre os clientes e o banco. Tem a parte de contingências trabalhistas e a parte de contingências fiscais, né? Então, por exemplo, se de repente for aprovado todas essas regulamentações aí de políticas fiscais do governo, eventualmente as instituições vão eventualmente se beneficiar de alguma coisa ou não,
e aí na interpretação do governo isso pode estar errado, pode aumentar aí o fluxo de contingências fiscais, mas eu imagino que vai ter um aumento significativo aí nas contingências cíveis, né? Ou seja, empresa falindo, o banco tentando executar a garantia, e obviamente tem todo aí um processo de liquidação das empresas, o que de alguma forma tem que ser levado em consideração, aí a ordem de solvência, né, quem que recebe, enfim, coisas do tipo. Então, com certeza, os bancos, eles devem aplicar mais recursos aí nas áreas jurídicas do ponto de vista de conseguir aí executar essas garantias e essas contingências, né, sejam elas cíveis, trabalhistas ou fiscais. Então, acho que esse é um ponto aí relevante. Não sei, mas a parte do banco de investimento talvez também aí para o futuro tenha uma movimentação no sentido que as empresas vão precisar estruturar o capital, então de alguma forma as empresas vão ter que captar, e o banco de investimento ele tem papel fundamental aí para prover essa estruturação de capital. Carteiras de crédito, aí vai depender muito do segmento de cada banco, então por exemplo, carteiras de CDC, provavelmente vai ter uma queda no financiamento de veículos, né, principalmente. A gente sabe que no Brasil a compra do carrinho, enfim, da casa própria são coisas importantes para a população, está na veia, né, ter o carrinho, seu primeiro carro, coisas do tipo. Então, as carteiras de CDC, acho que elas serão pressionadas para baixo, porque nesse primeiro momento espero eu que todo mundo esteja preocupado com outras coisas que não o carro, né? Obviamente, eu não estou aqui avaliando cada setor, né? Tem empresas que dependem do carro, enfim, para a questão de logística, mas eu acho que provavelmente aí as carteiras elas serão pressionadas nesse sentido e outras linhas o caminho contrário, né? Então, até em linha aí com todo esse incentivo do governo, flexibilizando o compulsório para que as empresas de fato tenham, as empresas não, os bancos tenham mais recursos para poder emprestar, de alguma forma, em algumas linhas também vão ter um incremento natural das carteiras. Estou falando igual economista, hein? A curva ela pode ser para a direita, para a esquerda ou permanecer no meio, né? Mas na verdade, e nada contra os economistas, pelo amor de Deus. Eu tenho, inclusive, muitos amigos economistas. Né? Mas o que eu quero retratar aqui é que, de fato, é bastante difícil prever o quão impactado serão os resultados dos bancos para os próximos meses. Né? Com certeza, o divisor de águas vai ser aí a divulgação do segundo trimestre de 2020, é aí que a gente vai ter uma sensibilidade mais apurada com relação ao resultado dos bancos e o impacto, e aí a gente vai conseguir medir se aquelas provisões realizadas ao longo da vida e intensificadas no primeiro TRI, de fato, foram suficientes aí para fazer frente às eventuais perdas que os bancos possam ter, principalmente num dos principais negócios aí, que é o crédito. Assim, só mais um comentário, opinião, eu quero saber sua opinião. O Ivan tá mais por dentro de mercado de ações do que eu. Por exemplo, também os bancos, eles também possuem ações encarteiradas, tá? É muito comum um banco operar na bolsa de valores, comprar ação, comprar derivativo. A gente trabalha com uma série de ativos financeiros. Tá, legal. A gente já, nesse balanço do primeiro TRI, a gente já deve ter trazido boa parte do resultado com TVM, certo? Uhum. Você acha que a gente, para o futuro, a tendência é a gente ter resultado positivo ou negativo agora com os TVMs? Então, vai depender muito da estratégia de cada banco. Por exemplo, no caso do Safra, encarteirado em TVM, que seriam títulos e valores mobiliários, né, a parte lá dos investimentos do banco, o ativo do banco, no caso do Safra tem pouco em ações, tá? Então, a gente não viu aí uma oscilação muito grande aí na carteira de investimento de ações do banco. Em contrapartida, por exemplo, temos os fundos de investimentos que a gente administra. Então, tem fundos de investimentos que a gente chama de FIA, que é Fundo de Investimentos em Ações. Então, esses fundos, eles tiveram uma perda patrimonial significativa mesmo em março, né? Porque o mercado de renda variável, até esse exemplo que você colocou aí, os 40% de queda, né? E, inclusive, isso impacta na receita do banco, porque a gente recebe lá um FII de administração e gestão, taxas de performance desses fundos,
porque obviamente se o patrimônio do fundo ele é diminuído por conta de uma desvalorização no caso dos FIAs em ações, o resultado do banco ele também é diminuído, né? Uhum. Então, olhando para o banco, especificamente no Safra, eu não vejo uma queda muito grande do ponto de vista de ativos em ações, mas eu vejo uma queda gigantesca no patrimônio líquido dos fundos administrados, principalmente aí dos fundos de investimento em ações, né? Estão substanciados aí basicamente em ações. Aí, com relação à projeção, respondendo a sua pergunta, mercado de renda variável é muito incerto, né? Então, tem muitos investidores que estão esperando um pouquinho a questão, primeiro, de alguma forma, e espero que breve, essa situação da pandemia, ela se resolva, né? De fato, a gente tenha, de repente, uma vacina, alguma coisa do tipo, e conseguir medir a evolução das empresas. Vai depender muito do ramo de atuação de cada empresa, mas se de alguma forma o mercado, inclusive investidor estrangeiro que levou o capital basicamente para o exterior, para a questão de economias com risco de uma taxa livre de risco menor, né, do que eventualmente a do Brasil, de alguma forma, se isso for se estabilizando e o mercado for tendo uma segurança de que, de alguma forma, a economia está voltando, os investimentos estrangeiros vão voltar, e aí, com isso, naturalmente, também o investimento em renda variável, enfim, as ações, elas terão aí um aumento Uma retomada, substanciado, né? Aí, principalmente por questões fundamentalistas, né? Questão de resultado mesmo de cada empresa. Mas, de novo, Ademir, é tudo muito incerto. O mercado de ação ele está variável ao extremo, então, seja por notícias externas, problemas não, né, mas opiniões diferentes com relação às economias dos Estados Unidos e China, tem questão também da pressão interna, principalmente no ambiente econômico, do ambiente político, né, então a gente teve aí a questão da saída do ministro da Saúde, do mais recente agora a saída dos dois ministros da Saúde, né, porque tá dinâmico o negócio, né, e a questão também aí do ministro da Justiça, então notícias como essa, elas não são vistas, principalmente no mercado de renda variável, como uma coisa saudável. Então, o mercado, ele realmente fica bastante instável, é isso que a gente identificou. De qualquer forma, agora para finalizar a mesma resposta, as taxas de renda fixa, até em conexão aí com a taxa Selic a 3%, ela está muito baixa. Então, querendo ou não, os investidores, eles vão, de alguma forma, procurar mercados mais arriscados, mas, obviamente, com retornos maiores, né? Então, eles vão pulverizar as suas carteiras com investimentos em renda fixa e renda variável. É importante ressaltar que a renda fixa também é importante. Inclusive, os bancos, imagino eu que agora vão aumentar as taxas de captação em renda fixa, porque, de alguma forma, eles também têm que se captar, e o renda variável não necessariamente tem um impacto direto no banco, né? Então, os CDBs, enfim, provavelmente eles terão aí um aumento de taxa indo em caminho contrário com a queda da taxa Selic, né? Porque normalmente a taxa Selic cai, o CDI também costuma cair, né? Até mesmo porque o banco ele ganha aí entre a taxa CDI e a taxa Selic, por isso que o CDI ele é um pouquinho menor, né? Mas por conta aí dessa migração de investimentos entre renda fixa e renda variável, muito provavelmente os bancos vão aumentar um pouquinho aí o seu custo de captação, principalmente aí nas taxas de renda fixa, né? Então, de novo, é muito difícil precisar, mas do ponto de vista de análise das variáveis, pelo menos na minha visão, são essas aí que eu coloquei para vocês agora. Tem que estar atento aí, principalmente Covid, então, e coisa que no Brasil não vai melhorar, eu acho que no curto prazo, é política, né? Então, são os dois fatores aí que estão mais pesando no mercado de ações, né? Não, legal. Sim. Boa. Falando aí de mercado de ações, na minha vida pessoal, eu tô arriscando um pouquinho mais também. Nesse cenário todo, como eu vi caiu muito, isso é opinião, pessoal, isso é opinião. Eu acho que tende a estabilizar, a subir. Eu sou Mr. Brightside. Eu acredito sempre que vai melhorar, então eu coloquei mais dinheiro, eu acho que
Isso é importantíssimo, mas de novo, com muito cuidado com a questão do fundamento, né? Não é simplesmente investir porque acha que vai, como está muito descontada, né? Tem muita ação que, inclusive, ela está com valor de mercado inferior ao valor patrimonial, né? Então, patrimonial, a contabilidade, ela tem, obviamente, por exemplo, para fundos isso mudou muito, a contabilidade está muito a valor justo, mas algumas coisas ainda são a custo, né? Então, a gente tem a ideia de que o valor patrimonial não necessariamente vai refletir o quanto vale a empresa, qual seria o valor justo, tanto é por conta disso que tem valuations e matérias específicas que tratam para determinar qual que é o valor da empresa, o valor intrínseco, enfim, uma série de questões aí com relação a isso. Então, muito cuidado para olhar se a empresa, de fato, ela vai ter um crescimento sustentável, principalmente agora com relação à crise. Então, por exemplo, eu vou investir na Azul. Não. Não sei se não, pode ser que sim, mas você tem que de alguma forma chegar às conclusões de que de alguma forma as coisas vão voltar ao normal, principalmente para o setor de aviação, e a empresa ela vai ter o crescimento sustentável no longo prazo, né? Como a professora Elise bem comentou, né? É importante sempre olhar o longo prazo, porque, de novo, histórias positivas de gente que ganhou X% em ações, todo mundo tem, mas eu, como invisto há um tempinho atrás, eu investia também em ações, por exemplo, do Ike Batista, e perdi. Então, assim, tem sempre situações de todos os lados que a gente tem que sempre ponderar aí com relação à análise de investimentos, enfim. Importante analisar os balanços e aplicar aí o que eventualmente vocês estudarem, aprenderam aí na faculdade com relação à análise de balanço, isso é fundamental. E mais uma coisa importante, assim, um indicativo de impairment é justamente quando o valor do patrimônio ele está superior ao valor das ações, tá? Então, assim, é um indicativo para o contador dessas empresas aí ver, olha, eu tenho que fazer impairment em algum ativo meu, então também a contabilidade ela acaba incorporando aí isso também nas suas demonstrações, tá, pessoal? Então, com certeza, a análise de balanço é muito importante nessa hora. E, Elise, acho que é isso, tá? Eu só queria mais uns minutinhos, prometo, agradecer aí novamente a oportunidade. É sempre interessante discutir questões, principalmente com relação à área contábil, à área de finanças. Eu amo contabilidade, até comentei que fiz muito tempo de engenharia, e gosto muito da decisão que eu fiz, principalmente aí com relação à parte contábil. Adoro ser o contador de diversas empresas, analisar os balanços, enfim, e o setor bancário é uma coisa que também me fascina, né? Então, é uma coisa que, de repente, vocês possam aí se informar mais, estou, de fato, aí à disposição para qualquer pergunta, e seja agora ou depois, enfim, tem algumas pessoas que depois preferem não na hora, enfim, tranquilo, aí é de cada um também, e tenho certeza aí que o Ademir também está à disposição, e até pela conexão que ele tem aí nas origens, né, com relação à região e tudo mais, então é uma coisa que ele, até elogiando um pouco, ele quando me fala de vocês, né, como um todo, enfim, da região, é o famoso brilho nos olhos. Ele tem realmente um compromisso aí social, de alguma forma, para mostrar um pouco das experiências que ele teve aqui, principalmente nesse setor bancário, que é muito forte aqui, principalmente na região sudeste, né. Então, tenho certeza aí que ele também está à disposição de vocês aí, que possa fazer esse meio do caminho aí, inclusive comigo, tá bom? Então, de novo, agradeço aí a universidade, estou aí à disposição, eventualmente, para uma outra discussão, e, de fato, o meu objetivo aqui é que a gente tivesse uma conversa, tanto é que eu, no primeiro momento, tinha até preparado uma apresentação e tal, mas eu quis sair um pouco aqui da formalidade para a gente, enfim, bater papo, e, de novo, aí, estou à disposição para qualquer tipo de dúvida. Mais uma vez, agradeço aí a presença de todo mundo. Obrigado. Nós que agradecemos, então, Ivan, realmente, professora Ademir, também foi muito interessante. Eu acho que essa visão que vocês trouxeram de todos esses aspectos, impacto e todas essas questões vai contribuir para a nossa análise atual e também para a formação, né? E não pode dar essas deixas que a gente chama de novo, né? Ademir sabe.
Com certeza, gente. Esperamos que em situações melhores, que as Sem dúvida. perspectivas vão estar com menos incerteza e mais projeções boas e conseguindo traçar os bancos nesse sentido, todos eles suspenderam as projeções para 2020, né? Porque realmente é um mercado super incerto. Mas se Deus quiser, aí eu tenho muita fé com relação a Deus de que a gente vai passar aí por essa crise, enfim, espero que de alguma forma aí todas as famílias estejam protegidas e realmente é esse meu sentimento, porque como eu disse, eu lido com bastante pessoas, né, dentro da instituição e não necessariamente são casos bons, né, que a gente escuta, enfim, então de fato existem fatalidades, não é uma coisa da internet, não é uma coisa da Globo, né, como muita gente diz aí também, né, não defendendo também a emissora, mas, enfim, eu sou de família grande, enfim, então tem sempre todos os tipos de opinião e a gente sempre tem que escutar e discutir todas as opiniões, né, então acho que é um pouco dessa linha. Então, realmente, você escutar fatalidades de pessoas próximas que a gente trabalha, enfim, é uma coisa muito difícil de lidar e, de alguma forma, a gente tenta sempre se apoiar uns aos outros, né. É um momento de muita dificuldade, mas a gente vai superar, não tenho dúvida. E, de novo, estou aí à disposição para qualquer momento que vocês quiserem discutir. Não, pessoal, e aproveitando a deixa aí da disposição, para além de falar de possibilidade de trabalho no mercado financeiro, para além de falar na possibilidade de vir para mestrado, então, assim, para quem quiser conversar comigo também sobre a mudança de um estado para vir para São Paulo, eu tive a experiência de mudança de Mato Grosso do Sul, de Ponta Porã, né, que é mais interiorzinho ainda. Dourados é bem maior, né, convenhamos, para vir direto para São Paulo, para ter uma experiência no mestrado também, putz, se bem que vocês também têm muitos professores aí com experiência de mestrado e doutorado, né, que eles podem sanar essas dúvidas, mas de experiência de trabalho, de vir, de mudança, também fico à disposição, não só para discutir contabilidade bancária, mas também vida, estou à disposição. É importante isso. Muito obrigada novamente. Eu não sei como que tá a conexão do pessoal, se mais alguém quer comentar alguma coisa, mas realmente foi muito, muito legal. A minha percepção acho que contribuiu bastante. Com certeza nós vamos entrar em contato novamente, vamos aproveitar a expertise de vocês, que a ponte entre o mercado de trabalho e a universidade não deveria ser tão longa, né? Sim. E essa aproximação é muito importante, acho que agrega muito. Que bom. Bom, eu só então agradecer os dois, o Ivan e o Ademir, pela disponibilidade e pela contribuição nessa noite, né? Discutiram vários temas que, para mim, para muitos, são coisas fora da nossa realidade, com certeza vai contribuir para a formação dos nossos colegas, né? E assim, aproveitando o que vocês falaram, a gente espera tê-los em participação dentro das nossas disciplinas, como a turma mais restrita, dentro de algum trabalho, que com certeza possa contribuir. Vocês falaram essa questão do home office, talvez a gente já tinha algumas experiências, mas com certeza vai nos instigar a utilizar mais esse espaço para troca de saber. Como a gente está no interior, a gente tem uma certa dificuldade de dialogar. A gente dialoga com o pessoal dos bancos, mas não nesses níveis, até pela posição que eles ocupam dentro dos bancos, né? Então, os meninos sempre pedem para a gente trazer, para a gente fazer. Então, eu agradeço e dizer que, com certeza, a gente vai pedir para vocês participarem mais, porque a contribuição foi muito valiosa mesmo. Muito obrigado mesmo. Eu gostei muito. Agradecido. Obrigado. Agradecer a todos os professores nossos, né, os alunos, todos os participantes, né,
E uma boa noite a todos, né? Não sei se a Elise quer falar alguma coisa, né? Mas da minha parte, então... Elise, só um recadinho. Os alunos que estão aqui do curso de Ciências Contábeis, ou Economia, ou Administração, vocês receberam um link, né, referente a um formulário que a universidade está tendo hoje para entender qual a sua participação e a sua importância para, nesse momento das aulas remotas. Não deixe de responder, é muito importante. E Ademir, Ivan, se cuidem. Eu ouvi a live nos 2 ouvidos e consegui entender um lado economia, outro lado ciências contábeis. Muito obrigada mesmo, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Então tá, uma boa noite a todos, então. Muito boa noite. Obrigado. Descanso. Obrigado, se cuidem. Boa Tchau, tchau. noite, muito obrigada. Tchau.